Dólar caindo, real subindo. Esse último ano, bastante coisa acontecendo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje não é um vídeo tão normal que eu faço, vai ser um pouquinho mais uma conversa. Eu anotei algumas coisas aqui. E bora falar sobre isso, bora falar sobre investimentos. Bom, primeiro meu nome é Marlon Vinícius, trabalho com investimento há algum tempinho e é isso, bora lá. Bom, desde 2024, final de 2024, o dólar chegou a 6,20 e isso causou bastante pânico nos brasileiros. Eu até lembro que na época foi bastante gente comentando, enfim, e realmente o dólar alto ou baixo ele tem várias consequências, mas o dólar mais alto ou mais baixo ele traz vieses para a população. Quando o dólar está mais alto, a gente sente, no geral, um mal-estar, e quando ele está mais baixo, a gente fica mais feliz, porque justamente a gente é um país que importa muitas coisas, principalmente itens que são. A gente exporta matéria-prima, né? Então a gente exporta bastante commodities, enfim, e a gente exporta a matéria já pronta, né? Os bens de consumo. Então o dólar afeta muito o consumidor final, nós, pessoa física, varejão. E isso fez com que acontecesse uma onda de muita gente pensando que o dólar, como bateu 6,20, poderia chegar a 7, 8, 9 ou 10. Não que isso não possa acontecer, mas não foi o que aconteceu nesse período de tempo. Desde 2024 até agora que eu estou gravando, é mês de maio de 2026. Então, assim, na verdade, o dólar ele teve uma desaceleração global e o real se valorizou muito em cima dele. O que acontece? Muita gente está falando assim também no sentido de isso é um mérito do Brasil. O que também não é totalmente verdade. Não é também totalmente mentira, é uma meia verdade, mas é importante a gente dizer isso. O dólar ele se desvalorizou globalmente. Todas as moedas de países emergentes tiveram valorização. E por que teve essa valorização? Um dos princípios, né, basicamente, entre vários ali que eu vou explicar para vocês, é porque o Trump ele é bem instável, para não dizer louco, pro bem ou pro mal, enfim, o que ele fez ou não. Então, depois desse período lá de 2024, a gente teve as tarifas, que gerou inflação nos Estados Unidos, porque os consumidores de lá pagavam mais caro, enfim, gerou bastante tensões comerciais, e agora nós temos uma guerra. Então, o dólar ele se desvalorizou globalmente, e isso é trazido até por algumas casas de investimento como proposital, estratégia do Trump mesmo, tá? Isso faz sentido em algumas teses de investimento, mas não é isso que eu estou discutindo agora, mas sim que isso aconteceu, isso é fato, que o dólar se desvalorizou globalmente. E ele se desvalorizou em relação a todas as moedas, inclusive a nossa. Outro ponto que faz com que a gente esteja no momento que a gente está. A nossa Selic, que é a taxa básica de juros, ela chegou ao patamar mais alto, salvo engano, em 20 anos. Ela chegou a 15%, o que é historicamente alto. A nossa taxa de juros real chegou também num patamar muito alto. O que é a taxa de juros real? É a taxa de juros nominal, os 15%, menos o que o país tem de inflação. A nossa inflação, quando ela chegou bastante alta, ela chegou em cerca de... passou de 5, que é o teto da meta ali, né? Mas ela já está um pouco mais controlada agora, apesar de nós estarmos ainda com a guerra do Irã, o preço do petróleo ainda estar alto, ainda está em patamares altos, mas ela está controlada ainda. Mas a gente já vê dentro do cenário econômico uma desaceleração do nosso corte de juros. Mas voltando ao fato principal ali, por que o dólar está alto, né? Porque a gente teve uma migração de investidores, tanto estrangeiros institucionais, principalmente estrangeiros institucionais. O que é isso? Grandes fundos de investimento de países como dos Estados Unidos que saíram ou desfizeram de alguma posição lá dentro dos investimentos que eles tinham nos Estados Unidos e trouxeram esse dinheiro para o Brasil. Por quê? Porque a nossa taxa de juros estava muito alta, os 15%. Lembrando, tudo em economia e até na vida, né? Tem um lado bom e um ruim.
taxa de juros alta para quem é investidor é bom, tá? Por vários motivos. E taxa de juros alta é ruim para quem é tomador de crédito, ou seja, o crédito fica mais caro, tu paga mais juros. Ou seja, investidores lá dos Estados Unidos trouxeram dinheiro para cá. Então isso fez com que teve compra de real, então aumentou a demanda por real, logo o preço também, lei de oferta e demanda, né? E teve venda de dólar também, então... Tomando água aqui, galera. Enfim, voltando. Então teve essa migração. Outro detalhe, além da nossa taxa de juros estar alta, na época ainda está agora, mas um pouco menos, né? Está em 14,5 enquanto eu gravo esse vídeo. A nossa bolsa de valores, as ações brasileiras, elas estavam descontadas, bastante descontadas. Agora já não estão mais. Teve uma queda, teve uma subida muito alta nesse ano, passou de 30%. Então, assim, os investidores estrangeiros vieram para o Brasil, trouxeram recursos para o Brasil. E como eles têm muito dinheiro, muito dinheiro, qualquer parcela a mais que vem para cá impacta muito para nós. Porque a bolsa dos Estados Unidos é gigantesca em comparação à nossa. Gigantesca. Então qualquer valor que sai de lá impacta muito forte. Justamente por isso que a gente teve 30% de valorização em um ano da Bolsa de Valores. Ou seja, no Brasil, quem investiu em 2025 e em 2026 está sendo da mesma maneira, ganhou muito dinheiro. Em qualquer ativo, tá? Seja em renda fixa, porque estava com a taxa de juros muito alta, seja em ações, porque teve uma valorização muito grande. Muito difícil você ter perdido dinheiro com ações em 2025. Por quê? Porque valorizou tudo. Normal, a bolsa estava descontada e ela teve um boom. Em algum momento ela vai corrigir. A gente não sabe se é agora ou se é depois. Não quer dizer que você não possa investir, só quer dizer que agora, como está já num preço que não está tão descontado, você tem que tomar mais cuidado para escolher suas ações. E na renda fixa ela continua atrativa. A nossa Selic está em 15%, está em 14,5%, não é aqueles 15% de antes, mas 14,5% ainda é um baita juros, ainda é uma baita rentabilidade real. Então assim, quem quer investir tem oportunidade. Falei sobre as tarifas, falei sobre a guerra, falei sobre o cenário Brasil, e agora, se você ficou até aqui e você está entendendo, gosta do conteúdo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, comenta se você quer que eu grave sobre outra coisa. Gosto de fazer esses resuminhos, tô aperfeiçoando o canal aí. Se você gostar, incentive, isso ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda aí, meu patrão. E daí eu deixo para vocês a última coisa, assim, a gente está no momento que, final de 2024, a gente estava no momento que a gente não era o momento para comprar dólar, comprar ativos internacionais. Eu poderia até ser, se você não tinha nada e queria começar, mas não era talvez o melhor momento. E era um bom momento para você comprar renda fixa, para você comprar ações, como a gente viu que valorizou, boas ações, né? Agora nós temos um momento diferente. Nós estamos num momento onde a renda fixa está pagando muito, né? Onde as ações já não estão tão descontadas, então talvez não faça sentido o aporte. E nós temos um dólar baixo, ou seja, você pode se expor em ativos internacionais, em até criptoativos, porque a cotação de criptoativos, Bitcoin, Ethereum, eu falo sempre, é dólar. Quando você compra esses ativos, você está se expondo quase indiretamente ao dólar, porque são ativos dolarizados. Então assim, dólar é igual faculdade hoje, ela não resolve o teu problema, mas é melhor ter do que não ter. Então assim, se é o momento para ter, começa agora. Não vai colocar tudo de uma vez, mas é interessante. Se você gostou do vídeo, se você está aqui até agora, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí e tamo junto. Valeu!